Galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. E aí, como é que vocês estão durante esse período? Uma semaninha aí passa rápido, né? Quando a gente vê, já acabou, já tá já na quinta-feira de novo e eu aqui de corpo presente para vocês, para trazer sempre melhores conteúdos que vai trazer muita coisa boa sempre, muito conhecimento, que eu sempre falo aqui para vocês, o conhecimento ele é libertador. Então vamos aproveitar agora esse iniciozinho da live, tá? Vamos fazer aqui o aviãozinho do amor e eu vou já colocar o nome aqui da live para vocês. Por favor. Gente, depois me fala, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho, tá? De repente pode estar dando alguma interferência, alguma coisa. Vamos lá, vamos começar. 2 minutinhos. Já vou começar a live, hein? Já compartilhou? Eu quero ver quem é que vai estar interagindo comigo aqui, tá? E vai botar muitos coraçõezinhos, hein? Porque vocês sabem que eu amo coraçãozinho, ó. Vários coraçõezinhos aqui pra mim. E hoje nós vamos falar sobre as 10 verdades sobre finanças e investimentos. E por que eu resolvi trazer esse tema? Porque eu tenho visto que as pessoas estão tendo ainda bastante dúvida com muita coisa. E aí, o que eu fiz? Durante essa semana, eu abri algumas caixinhas de pergunta, peguei lá com os meus mentorados e pedi para eles poderem estar preenchendo um formulário. E aí, dentro disso daí, eu fiz uma peneira para poder pegar as coisas que eu acho que as dúvidas mais comuns. Porque acontece, conforme eles foram respondendo o formulário, né, e foi tendo aqui a caixinha de perguntas, eu vi que algumas estavam repetidas. Isso é sinal de que ainda tem dúvida. E como ainda tem dúvida, eu achei mais do que justo trazer essas coisas para vocês. E hoje eu vou falar exatamente sobre as 10 verdades. Eu peguei um pouquinho de cada assunto para poder trazer para vocês aqui num geral. E se por acaso ainda assim ficar alguma dúvida, pode mandar para mim no direct que eu vou trazer para vocês sempre. Se eu não trouxer na live, eu trago lá nos stories, tá bom? E por favor, né, gente, não esqueçam do aviãozinho do amor, porque tem muita gente precisando de boas informações, tá? Afinal de contas, eu vou te falar uma coisa. Você quer ficar rico sozinho? Eu acho que não, né? Eu acho que você tá assim, igual a mim, porque justamente porque eu quero o melhor para mim, eu também quero o melhor para vocês. E por que eu quero o melhor para vocês? Porque eu não quero estar passeando, fazendo nada sozinha, né, gente? Quando eu for para um restaurante para poder comer uma comida maravilhosa e cara, eu vou estar levando vocês junto comigo. E é por isso que eu acho muito importante trazer essas informações, porque todo mundo pode. Todo mundo pode, basta ter um pouquinho de força de vontade, parar um pouquinho de procrastinar. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para mim, não é fácil para você, mas cada um tá no seu grau de dificuldade e dentro da sua realidade. E só você pode mudar essa realidade. Eu falo isso aqui o tempo inteiro e eu vou continuar batendo sempre na mesma tecla, porque nós somos os verdadeiros responsáveis da nossa vida, tá ok? Então vamos lá, para quem tá chegando, quem não me conhece, eu me chamo Cristiane Albuquerque, eu sou educadora financeira, sou especialista em finanças pessoais e também em endividados. E é justamente por isso que eu tô aqui trazendo isso tudo para vocês, para poder te ajudar a ter uma vida financeira muito mais saudável, porque a gente, quando tá com a vida financeira saudável, a nossa mente também funciona de uma forma diferente, porque nós ficamos tranquilos, sabendo que podemos dormir tranquilo com o boleto amanhã, né? Tá tudo pago, tá tudo tranquilo e bora lá. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu anotei, gente, como eu falei, as 10 principais, tá bom? Que eu vi lá na peneira que eu fiz. E teve caixinhas de perguntas que começou dessa forma, hein? Como posso começar a investir o meu dinheiro? Gente, olha só. A resposta correta não é como você pode começar a investir.
O ideal é você verificar qual o seu objetivo, em qual momento da sua vida você está. Você está com dívida, você não está? Você sabe, você tem a clareza de como está a sua situação atual. Entendeu? Se você souber como está a sua situação atual, você vai passar para a próxima fase, que é o seu objetivo. Quando você descobrir qual é o seu objetivo, aí sim você vai começar a investir. Só que você não pode esquecer da reserva de emergência. Eu falo isso aqui o tempo inteiro e vou continuar falando. A reserva de emergência, ela é mais importante antes de você começar qualquer outra coisa. Então, o começo para você investir é montar a sua reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade, porque ela pode te tirar de uma emergência, um sufoco, e também pode te trazer uma excelente oportunidade. Então, vamos lá. A segunda verdade, né? Quais são os melhores investimentos de baixo risco? Então, poupança, por mais que eu não goste, eu falo isso o tempo inteiro, ela é um investimento de baixo risco, tá? Porque tá lá, né? Agora, risco, todos os investimentos praticamente vão ter, tá? O único que eu não tenho risco nenhum, tá? Você pode ter certeza com relação a isso, é o Tesouro Direto. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele é ligado diretamente com o governo. E por que eu falo que a poupança não tem essa mesma segurança? Porque lá na época do Collor, não sei se vocês lembram, ele foi lá e simplesmente passou a mão no dinheiro de todo mundo. Então, assim, qualquer investimento, ele tem sim um grau de risco, só que uns mais e outros menos. É por isso que eu falo o tempo inteiro que depende do seu objetivo. Qual é o seu objetivo em estar investindo? Entendeu? Porque se você quiser chegar mais rápido em alguma coisa, você vai ter que usar um certo tipo de investimento. Se você quiser fazer outra coisa, é um outro tipo de investimento. Mas assim, o que tem o menor risco, com certeza, é o Tesouro Direto, porque ele vai direto para o governo. Ele é como se fosse assim, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar com juros. Esse, então, é o ideal para quem está começando a investir e está com medo dos riscos. E lembrando também, gente, que a reserva de emergência que eu falo tanto, também deve ser colocada ou no Tesouro Direto, de preferência o Tesouro Selic, que é o que você pode tirar, resgatar a qualquer momento, tá, gente? Os outros não, os outros têm prazo, então ele não é indicado para reserva de emergência, mas para reserva de emergência é o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, e você não pode esquecer disso, tá? Grava, anota no caderninho, cola nos post-its na sua frente. O Tesouro Direto é o mais seguro para quem ainda tem medo de investir, tá ok? Vamos lá. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao investir? Então, olha só. Isso aqui é a mais pura verdade, de fato, que eu vou te falar. O erro mais comum é quando você começa a entrar no investimento da modinha. Já ouviu falar? O investimento da modinha? É aquele que as pessoas falam assim: olha, investe nessa carteira aqui que vai ser bacana, você vai ter uma rentabilidade boa. Tá entendendo? Esse é um grande erro. Outro erro é você achar que você vai começar a investir e vai ter um retorno muito rápido. Gente, isso não existe, tá bom? O que existe, que você pode sim ter um investimento um pouco mais rápido, é para quem faz trader. E aí é uma outra situação que muito mais profunda, que você tem que fazer análise gráfica, uma série de coisas, entendeu? Não entra só questão de estabilidade da empresa, nada disso. Então, esse é o erro mais comum. Inclusive, o erro mais comum é você querer se aventurar em fazer um trader sem não ter estudado. Isso também é um erro muito comum. Então, outra coisa que eu tava falando com relação aos investimentos da modinha. Tem gente que fala assim: olha, investe na criptomoeda tal, porque ela vai estourar, vai a 1000%. Gente, não existe isso. Pode acontecer dela supervalorizar do dia para noite? Pode, mas isso é muito arriscado. Então, isso é um erro. Para quem está começando a investir, para quem tem medo, para quem ainda não sabe, quem não tem conhecimento, não tem bagagem, não entra nessa, tá? Já aprende hoje. O erro mais comum é exatamente esse: você ir pela cabeça do outro. É por isso que eu falo o tempo inteiro que a gente tem que aprender, a gente tem que estar sempre conhecendo coisas novas, a gente está sempre buscando novas informações. Se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, seja
para trabalho, para investimento, eu sempre falo isso. Você tem que buscar conhecimento, você tem que estudar aquilo ali. Então, o grande erro é justamente você não ter esse conhecimento, é você não estudar, é você não se aprofundar antes de começar a investir e ir pela cabeça dos outros, porque não dá. Tá? Uma coisa é você pegar e contratar uma mentora, assim como a mim, como outras pessoas que já trabalham com isso, e ainda assim, nós não vamos te indicar um investimento, entendeu? Ah, olha só, investe nesse. Não, eu vou pegar, vou montar a sua carteira e vou mostrar para você. Olha, nós temos as opções desses aqui. E você vai olhar aquilo ali e vai ver qual deles se enquadra dentro do seu objetivo. Você vai escolher, porque você tem que aprender a escolher aquilo dali, entendeu? A gente não pode pegar e sair indicando. Ah, um exemplo. Ah, investe na Americanas. Eu não vou fazer isso com você. Tá entendendo? Eu vou te mostrar quais são as empresas, o porquê que eu acho aquilo importante. Você vai analisar e você vai ver se aquilo ali faz sentido para você. É assim que nós, educadores financeiros, trabalhamos na nossa mentoria. Tá entendendo? Porque você tem sim que buscar conhecimento. Porque depois de acabar a nossa mentoria, como é que você vai dar continuidade? Ou você vai ter que ficar comigo pro resto da vida, para poder estar ali sempre te ajudando a escolher o melhor investimento, ou então você vai ficar mantendo aquela mesma carteira ali que a gente fez e acabou. E não pode ser assim. Para quem trabalha com investimento, quem quer investir para poder ter uma vida financeira mais saudável no futuro, precisa sim ter conhecimento e saber aonde você está colocando o seu dinheiro e entendendo que precisa diversificar. E é por isso também que é importante você ter conhecimento. Então, você entrar no mundo dos investimentos por modinha, isso aí é sim um grande erro. Entendeu, gente? Tá ligado, hein? Vamos lá. Outra coisa também que veio pra mim. Tenho medo de não ter dinheiro suficiente na minha aposentadoria. Gente, olha só. Isso aqui é uma coisa que eu também bato na mesma tecla e eu vou falar novamente pra vocês. Se você tá com medo do que pode acontecer na sua aposentadoria, é porque você já sabe que vai ser um fiasco. Então, o ideal é o quê? Você já se organizar financeiramente agora. Você já começar a poupar, você já fazer os seus investimentos, você já ter a sua reserva e começar sim a investir para o seu futuro. Investimento não é só para gente rica, tá? Eu ainda não sou rica e eu faço meus investimentos. Então, assim, gente, vamos lá. Você pegar com 50 centavos, você compra uma fração de uma ação. Entendeu? Então, depois que você pegar e você fizer a sua reserva de emergência, você já pode sim começar a fazer os seus aportes mensais, semanais, ou como você achar melhor, para poder investir na sua aposentadoria, porque o INSS, ninguém sabe qual vai ser o futuro do INSS. Todo mundo tá vendo aí, já falei aqui e vou repetir, o INSS, gente, não é o suficiente para você ter uma segurança na sua velhice. Tá bom? Porque, assim, a tendência daqui pra frente, isso é uma coisa que cresceu muito durante a pandemia e vai continuar. A tendência daqui pra frente é vir cada vez mais empreendedores. É as pessoas saírem do CLT e terem uma empresa, nem que seja uma microempresa. E a partir do momento que ela faz isso, você já sabe que não vai ter pessoas para poder pagar o INSS. A tendência daqui para frente é ter cada vez mais empresários. Isso aí é fato, isso já está sendo visto. Então, assim, quando você ficar velho, que você chegar na idade de você precisar do INSS para poder se aposentar, quem é que vai pagar o seu INSS? Porque hoje, quem está pagando o INSS das pessoas que estão aposentadas são jovens que estão trabalhando. Porque recolhe do pagamento deles, faz lá o pagamento para o INSS e o INSS repassa para os aposentados e para as pessoas que estão de licença. Então, assim, hoje quem está pagando são as pessoas que ainda não trabalham CLT, mas isso lá para frente, daqui a 10, 15 anos, a tendência é isso diminuir muito. Não estou dizendo para você que não vai mais existir o INSS, não é isso. Isso aí a gente só vai ver de acordo com o governo que vai mudando. Mas a tendência é essa, as pessoas aprenderam a começar a trabalhar por conta própria. Durante a pandemia, muita gente passou fome, muita gente se sentiu obrigado a começar a buscar coisas novas para poder se sustentar. E teve muitas pessoas que pegaram aquela renda extra e transformaram em renda principal e aprenderam isso daí. E a partir do momento que ela está trabalhando, seja em casa, seja numa lojinha ou qualquer coisa mais que é dela, tá? O que vai acontecer?
Claro que ela vai pagar a taxinha do INSS, porque tem que pagar, porque ela é MEI. Se for MEI, ainda tem isso, tá? Se for MEI, ela tem que pagar. Se não for, não é obrigatório. E aí, o que acontece? A pessoa vai, quando começar a trabalhar por conta própria, não vai ter aquele repasse para o INSS. E aí, como é que você vai se aposentar? Você vai se garantir nisso? Então, já pega já a partir de hoje, gente. Pega seu dinheirinho, vai montando sua reserva de emergência, vai pegando depois e começa a fazer pequenos investimentos, porque se você for fazer aos pouquinhos, você chega lá. Sabe aquele ditado antigo que as pessoas falam que de grão em grão a galinha enche o papo? É a mesma coisa. Você não precisa investir de uma tacada só de uma vez. Mas se toda semana você comprar uma fração de uma ação ou uma fração de um fundo imobiliário, em breve, 2, 3 anos, você vai estar já com um fundo bem gordinho, né? Rendendo bastante juros, bastante dividendos ali para você poder estar tranquilo para quando você se aposentar. Principalmente se você está pensando na sua aposentadoria, tá? Porque vamos supor, hoje eu tenho 39 anos. Se eu for me aposentar daqui a 10 anos, com 49 anos, ainda vou estar me aposentando nova, né? Relativamente nova. E aí, relativamente que eu falo, porque as pessoas só se aposentam depois de 65, tá, gente? Então, assim, eu vou estar me aposentando nova e tranquila. Por quê? Porque todo mês eu vou lá e faço meu aporte mensal. Não precisa ser muito. Você pode investir 10, 15, 20 reais, 100 reais. Se você pegar 100 reais por mês e colocar em 10 anos, você já vai ter já uma aposentadoria tranquila, sem precisar ficar dependendo do governo. Tá ok? Então, vamos lá. Número 5. Eu risquei o errado, tá, gente? Vamos lá. Medo de não conseguir pagar as minhas dívidas e entrar em falência. Então, isso aqui foi uma das coisas que a pessoa preencheu no meu formulário. Quando a pessoa chega ao ponto, tá, de que tá com medo de não conseguir pagar as dívidas e entrar em falência, é porque ela já tá descontrolada. Já existe já um descontrole financeiro. Então, a partir do momento que você tá conseguindo se enxergar nessa situação, o que você tem que fazer? Parar e começar a identificar quais são os tipos de comportamento que você está tendo que tá te levando a fazer aquela dívida. Porque, assim, as pessoas confundem muito inadimplência de dívida. A pessoa acha que porque não tem o nome restrito no SPC e Serasa, não tem dívida. Não é dessa forma. Se você pega uma blusinha e você parcela em 12 vezes no cartão, você está aí devendo 1 ano, tá? 1 ano com dívida. Então, é diferente, tá? Não confunda. E se você já tá nesse momento que você tá com medo de não conseguir entrar na falência, é porque você precisa mudar seus hábitos. Não é sobre dinheiro, é sobre os seus hábitos, sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro. Ah, Cris, mas eu ganho pouco, não tá dando para poder fechar a conta. Então, meu amor, para de gastar e vamos fazer renda extra, tá? Porque o que complementa a renda é renda extra. Não adianta. Se você não pegar e não complementar a sua renda, não adianta, entendeu? Não adianta você pegar também e não mudar seus comportamentos. Às vezes você vai pegar e falar, mas eu tenho 2 empregos, tá? E o que adiantou você ter 2 empregos? Não tá adiantando nada. Então, é o seu comportamento que precisa ser mudado para você conseguir sair da dívida e não entrar em falência. Tá? O primeiro fato, a primeira coisa que você tem que pensar, né, é justamente isso, tá bom? Para um pouquinho, revisita um pouquinho as suas últimas coisas que você tem feito, vê as suas últimas compras, se havia necessidade de você comprar aquilo ali. Eu sempre falo que quando você for comprar, para e pensa, eu preciso disso para agora? Eu posso esperar? Se puder esperar, gente, espera, porque é muito melhor você esperar um pouquinho e alcançar uma coisa melhor depois. Tem gente também que às vezes fala assim, eu preciso tanto de uma roupa, mas às vezes nem é aquela roupa que você quer comprar. Tô dando só um exemplo, tá? Nem é aquela roupa que você quer comprar. E aí, o que acontece? Você compra uma outra roupa meia boca, às vezes até mais barata, porque precisa de uma roupa, mas não era aquela que você queria, que era um pouquinho mais cara. Então, o que você faz? Você espera um pouquinho. Quando você começa a controlar essa sua ansiedade de fazer compras, você consegue alcançar coisas melhores, tá? Eu vou dar, assim, um exemplo que aconteceu comigo na minha vida. Quando eu comprei o meu apartamento aqui, o que aconteceu? Eu peguei e não trouxe muita coisa aqui no meu apartamento. Eu trouxe cama, trouxe
a minha geladeira na época, que era porque era nova, o meu fogão não trouxe, eu comprei um novo pra cá. E fiquei um bom tempo sem comprar muitas coisas. Aí teve pessoas que chegavam pra mim e falavam assim, ó, vou te dar um grande exemplo, eu sou muito chata com guarda-roupa. Muito chata, eu gosto de guarda-roupa cheio de divisória, cheio de gaveta, eu gosto disso, porque eu cresci assim, minha mãe me ensinou a guardar as coisas na gaveta. Então esses guarda-roupas de hoje em dia, que é tudo aberto, que você não consegue nem ter onde guardar uma toalha, né? É complicado pra minha cabeça. E aí, teve até vendedor que falou pra mim assim, não, mas esse guarda-roupa aqui é maravilhoso, cheio de espaço. Cheio de espaço, com um varão gigantesco pra você poder colocar um monte de roupa pendurada no cabide. E aí, o que aconteceu? Eu virei pro cara e falei, tá, tudo bem, vou pendurar minhas toalhas no cabide. Eu sou muito chata, então eu fiquei um bom tempo sem guarda-roupa até eu achar o guarda-roupa que eu queria. Não é porque eu não tinha dinheiro, é porque eu queria um guarda-roupa do meu jeito. E eu escutei de várias pessoas que falavam assim pra mim, compra esse daqui mesmo que tá baratinho, depois quando você achar o outro, você compra o outro. Gente, pra mim, isso não funciona. E aí é onde entra a questão que eu falo de você controlar a sua ansiedade. Por quê? Eu esperei, até que eu comprei o guarda-roupa que eu queria, do jeito que eu queria, porque eu achei um que tava com um bom preço, depois de bastante tempo, um bom preço, com todas as divisórias que eu queria, com aquele que fala aquele coisa modulada assim, que enfia a cama no meio. Então, assim, eu pude comprar do jeito que eu queria porque eu soube esperar. E esse é o grande sucesso que você vai ter para conseguir sair da dívida. Você conseguir controlar a sua ansiedade e esperar as coisas. Tá com muita dívida? Então você vai ter que listar aquilo ali, saber o que você tem que pagar primeiro, o que pode esperar e começar aos pouquinhos, tá bom? Senão você vai realmente entrar em falência. Se você não controlar a sua ansiedade, você vai entrar em falência até para poder pagar a dívida, porque às vezes você paga a dívida sem pensar, sem analisar se vale a pena, se não vale, se os juros tá bom, se não tá bom, se você pode se você pode conversar com o gerente, conseguir uma oferta melhor, entendeu? Então, assim, até para você pagar a dívida, você não pode ser ansioso, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, vamos controlar a ansiedade. Tá nervoso? Faz igual a Giovanna Antonelli fala. Para lá, começa a correr, para poder botar os hormônios para fora e acalmar, tá bom? Vamos lá. Próximo agora. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá, gente? Tenho medo de cair em golpes. Por que as pessoas costumam cair em golpes? Por causa daquela coisa que eu falei no começo da live sobre as modinhas do investimento. Começa a pensar assim, as pessoas chegam e começam a falar assim, investe nisso aqui que é bom, investe naquilo ali que é bom. Aí fala, faz isso, faz aquilo. Ansiedade também atrapalha. E aí chega um colega e fala, olha, eu investi nisso aqui, foi bacana. Às vezes a pessoa até entrou lá numa pirâmide financeira, que eles têm mania de falar que pirâmide é investimento. Gente, pirâmide não é investimento, tá bom? Aí a pessoa entra numa pirâmide financeira, ganha um valorzinho, indica pro amigo, aí o amigo vai lá, entra, faz, ganha um valorzinho, aí começa a injetar mais dinheiro naquilo dali. Gente, volto a repetir, pirâmide financeira não é investimento. E é justamente aí que você cai em golpes. Porque hoje em dia eu não tenho visto tanto, mas há um tempo atrás eu vi um negócio que era tipo assim, tinha um grupo de WhatsApp, aí cada um dava 50 centavos, aí cada um dava 10 reais, aí o negócio ia girando, eles chamavam, acho que era de giro, se eu não me engano. O negócio ia girando, e quando chegava a sua vez você ganhava mais tanto. E aí acontece, ali a pessoa não perdia muito dinheiro, porque às vezes colocava o dinheiro e ficava esperando chegar a vez dele, o negócio girava, não chegava a vez dele, entendeu? E aí é por isso que você cai em golpes, porque você quer dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe, tá? Você tem que trabalhar, você tem que colocar no investimento certo, você tem que ter paciência, tem que fazer tudo certinho para poder ter dinheiro. Se você não fizer dessa forma, você não vai ter dinheiro e você vai estar sempre caindo em golpe. Se eu chego para você aqui hoje e falo, olha, investe seu dinheiro nesse lugar aqui, você vai lá e você vai pegar o teu dinheiro suado, que você trabalhou o mês todo, e vai colocar sem nem pesquisar. Tá entendendo? Não pode ser assim. Você tem que pesquisar, você tem que saber se aquilo ali é confiável, você tem que ver se tá tudo certo. A pessoa que tá te indicando qualquer coisa tem que te mostrar que aquilo ali é confiável e que você pode colocar o seu dinheiro. Fora isso, não coloque, porque você vai sim cair em golpes financeiros. E não se esqueça, gente, pirâmide não é investimento. Tem muitas pessoas por aí falando, isso é investimento, aquilo é investimento.
para pessoas que não conhecem, para pessoas que são leigas, e as pessoas acabam realmente caindo naquela situação ali, entendeu? Porque tá colocando dinheiro achando que vai ter retorno rápido. Retorno rápido não existe, tá? Já falei no começo da live e vou falar agora de novo. O único momento que você consegue ter um retorno financeiro um pouco mais rápido é quando você faz trader. E quando você faz trader, você tem que estudar. Também não pode pegar e começar a fazer trader sem ter conhecimento, sem estudar. Então, faça exatamente isso que eu tô te falando para você não cair em golpes. A lista foi rápida hoje, né? Já tô no número 7. Vamos lá. Não entendo nada de finanças. Por onde eu posso começar? Primeiro, para você poder começar a entrar nesse mundo financeiro, já te digo que você já está nele, desde o momento que você nasce. Porque tudo você tem que gastar. Tudo na vida se gasta, tudo na vida precisa de dinheiro. Sempre falo, tô sendo chata com isso, mas eu sempre falo e volto a repetir: dinheiro é importante? Sim. Dinheiro é importante, sim. Acorda já de manhã falando isso, dorme já falando isso, porque o dinheiro não tem caráter. Quem tem caráter são as pessoas, então não é o dinheiro, é como você gasta o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. Quem tem caráter somos nós, pessoas, seres humanos, tá? O dinheiro não tem caráter, é você que define o que você vai fazer com ele. E o dinheiro, ele é importante, sim, porque o dinheiro, você precisa dele para poder pagar onde você vai morar, você precisa dele para poder pagar onde você vai cagar, você precisa dele para você poder pagar onde você vai comer. Tudo você precisa do dinheiro, tá? É uma triste realidade para quem ainda tem aquela mania de falar que dinheiro não é tudo. É sim, porque sem dinheiro você não sobrevive, entendeu? Então, já coloca isso na sua cabeça. Agora, se você não sabe por onde começar, então vai uma dica para você. Comece listando todos os seus gastos fixos, variáveis. Comece a organizar, tá? O começo de tudo é você fazer a organização das suas contas. Primeiro você organiza a casa, entendeu? Tudo na vida é assim. Você entrou na tua casa, tá aquele pandemônio, tá? Vamos supor, tá? Você tá dias fora trabalhando, já fiz muito isso, gente. E chegava em casa, filho pequeno, marido faz aquela bagunça toda, tu entra em casa, tá aquela zona. Assim é as suas finanças. E como é que você começa para poder ficar bem dentro de casa? Organizando a bagunça. Então é isso que você tem que começar com o seu dinheiro, organizar o seu dinheiro. Comece a entender para onde ele está indo. Comece a entender se ele está indo para um local certo. Comece a entender se você precisa realmente fazer aquilo ali, se é aquilo que você quer, para depois você poder alcançar outros patamares. Então, o começo é esse, é a organização. Você precisa se organizar. Entendeu, gente? Fez sentido para vocês aí? Ó, tô só de olho aqui nos coraçõezinhos, hein? Tô gostando de ver. Helena, parabéns, amiga, sucesso sempre. Obrigada, meu amor. Saudade de você, hein? Vamos marcar para tomar um café. Vamos lá. Tenho dificuldade em controlar meus gastos e manter um orçamento equilibrado. Então, isso aqui acaba meio que se interliga no que eu acabei de falar, porque você precisa, para você poder controlar os seus gastos, você precisa estar com ele organizado, tá? Então, vamos lá. Eu não gosto de planilha, não tem problema, bota no caderno, bota numa agenda, bota num aplicativo. Hoje em dia tem várias facilidades que você pode fazer, tá? Eu gosto de planner, sempre falei isso. Por que eu gosto de planner? Porque eu gosto de papel. Eu tenho isso de papel. Você pode ver que eu tô aqui na live e as minhas anotações estão no papel. Eu poderia fazer igual minhas amigas fazem, sabe? Que compra aqueles, como é que é o nome que fala? Kindle, né? Tem Kindle, tem tablet, não sei o que, mas não, eu gosto de papel. Eu tô aqui com meu papelzinho, com as anotações mais importantes para poder passar para vocês, entendeu? Que são os tópicos que eu preciso falar. Porque eu sou assim, eu gosto de papel. Então, eu uso o planner. Se você gosta de papel, você pode usar um planner, você pode usar uma agenda, você pode estar usando um bloquinho de anotações. Não precisa ser muita coisa, mas você precisa ter consciência de quanto que você está gastando. Então, é justamente por aí que você vai começar quando você está com essa dificuldade de controlar os seus gastos. Porque você precisa ter uma clareza maior do que está acontecendo. Quando você faz essas anotações, você consegue enxergar direitinho para onde o seu dinheiro está indo. E ali é que você
você vai conseguir começar a controlar. Depois que você teve essa clareza, você consegue ver o que você pode reduzir, o que você pode diminuir, o que você pode cortar, entendeu? E depois que você verificar tudo isso daí, fica muito mais fácil você dar continuidade. E aí entra a questão que eu falo do teu comportamento, tá? Porque se você tem dificuldade de controlar, é porque o teu comportamento não tá bacana com o seu dinheiro. Então aí, o que acontece? A sua parte emocional tá mandando muito mais no seu dinheiro do que você. Então vamos começar a agir um pouco mais com a razão, tá bom? Vamos controlar os gastos dessa forma. Coloca no papel. Eu sei que muita gente não gosta de pegar e colocar no papel porque não gosta nem de ver. Eu já atendi pessoas que falavam pra mim assim: ai, Cris, eu não quero fazer essa planilha porque eu não quero nem ver. Gente, se você não vê, como é que você vai saber o que você está fazendo? Entendeu? É como se você entrasse dentro de um Uber e falasse, entrou, um exemplo, no Uber, aí o motorista vai falar assim, vai pra onde? Você fala, não sei. Pra quem não sabe, qualquer caminho serve, não é verdade? E não é assim. Com o seu dinheiro, você tem que saber pra onde ele tá indo. Você tem que controlar. É como se você estivesse dirigindo, tá? Um outro exemplo, como se você estivesse dirigindo, pra você que dirige, tu tá lá na estrada e de repente apaga a luz, apaga tudo e você sem farol. Você não sabe para onde você está indo. A mesma coisa é a sua dívida. Você tem que saber para onde está indo. Não só a dívida, mas até se você não estiver endividado, você tem que ter o controle do seu dinheiro. Então você vai lá, você faz as anotações todinha para você conseguir ter uma clareza melhor do que está acontecendo com você. E aí sim, você vai conseguir ter um orçamento equilibrado, porque você vai conseguir saber para onde ele está indo e o que você vai substituir, o que você vai cortar, o que você pode reduzir. Eu fiz uma mentoria agora há pouco tempo com um senhor que só com relação à conta de telefone dele, tá? Já deu uma redução assim de quase R$ 200 por mês. Por mês. Deu mais de R$ 2.000 de economia por ano. Por que isso? Porque ele pagava um pacote para a família toda. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fui lá, conversei com ele, a gente conseguiu melhorar esse pacote dele. Ele pagava 400 e poucos reais, quase 500 por esse pacote, que era ele, a mulher e a filha, e reduziu esse pacote para R$ 200. Então, assim, ele teve uma economia de 200 e pouco. Olha quanto que ele economizou. Por isso que é importante você ter essa clareza do que está acontecendo com o seu dinheiro, tá? E vamos lá. Número 9. Estou muito endividado e com dificuldade para pagar as dívidas. Quando você está com dificuldade para poder pagar a dívida, o que você precisa fazer, tá? Você precisa pegar, listar todas as suas dívidas, tá? Quando você listou todas essas suas dívidas, você vai ter noção de qual é a dívida de maior risco. Eu sempre falo isso. Existe a dívida de maior juros, existe a dívida do maior risco. Nem sempre, a maioria das vezes, a dívida que tem o maior risco tem o maior juros, tá? A gente escuta muito educador financeiro falando por aí, pague primeiro a dívida de maior juros. Gente, isso não é verdade, tá bom? O educador financeiro que falar isso pra você, ele nunca teve dívida na vida dele. Ou então ele não estudou endividamento, que não é o meu caso. Eu, além de ter passado por um momento muito difícil na minha vida, que eu falo isso pra todo mundo aqui, eu me especializei em endividamento justamente por isso. Porque eu passei por muitas coisas que se eu soubesse naquela época, tá? Eu falo isso o tempo inteiro. Se eu soubesse que existia uma profissão como mentor financeiro, eu teria contratado um naquela época para poder me ajudar. Porque o caminho é muito mais fácil quando a gente tem uma pessoa do lado, de mãos dadas com a gente, ajudando a gente. É justamente isso que eu faço. E o que acontece? A pessoa, quando ela nunca teve dívidas na vida dela, ela chega para você e fala, pague primeiro a de maior juros. Isso não é verdade, tá bom? E eu vou dar aqui um grande exemplo para você. A dívida de maior juros normalmente, tá? Claro que existem milhões de dívidas, mas normalmente é a dívida do cartão de crédito. Existem cartões de crédito que te dão um juros de até 400%. Então, assim, é muita coisa, entendeu? É muito juros. E aí, você entra numa outra situação, tá? Que existe o financiamento imobiliário. Olha só o que eu vou te dizer. O financiamento imobiliário,
os juros é baixo, é coisa de 7, 8%, tá? O meu financiamento, a porcentagem é pouquinha, perto dos juros do meu cartão, se eu atrasar. Então, assim, é coisa mínima. Então, olha o que eu falo com relação à diferença, tá? O financiamento imobiliário tem os juros baixinho, tá? O cartão de crédito tem os juros alto. E qual é que te dá o risco? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, se você pagar a dívida do cartão de crédito, ó, olha o que eu tô falando. Educadores financeiros que estão por aí, tem muitos que falam, paga primeiro a de maior juros. Olha o que eu tô te falando. Se você pegar e deixar de pagar o seu cartão de crédito, o que pode acontecer com você? Fala pra mim aqui. Nada. Nada. Não pode acontecer nada. O máximo que vai acontecer, seu nome vai ficar sujo, né? Que o pessoal fala nome sujo, mas eu já expliquei aqui que não é nome sujo que se fala. Então vai ficar lá restrito no SPC e no Serasa e você não vai poder mais fazer compra, né? O máximo que pode acontecer, se acontecer, que o banco normalmente não faz isso porque não vale a pena para ele, é pegar e te protestar e te processar para poder bloquear sua conta bancária, mas não vale a pena para o banco fazer isso. Tá entendendo? Por quê? Porque ele vai ter que pagar advogado, ele vai ter que pagar custos lá na justiça do... Esqueci o nome agora, gente, desculpa. Que paga lá no fora, aquelas taxas. Então, aquelas taxas administrativas, ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar para ele entrar com processo. Então, não compensa. O valor da sua dívida, muitas das vezes, não compensa. A não ser se você estiver devendo para o banco uma dívida de 500 mil. Aí ele pode falar, não, peraí, vou colocar o cara lá na justiça para poder estar bloqueando os bens dele e receber isso aí. Mas fora isso, gente, não é assim que acontece, né? É muito difícil você ver um banco que processa uma pessoa porque tá com uma dívida de cartão de crédito. E aí entra essa situação que eu tô te falando. Se você deixar de pagar o seu cartão de crédito, o que vai acontecer com você além disso? Nada. Agora, a casa, o seu financiamento imobiliário, deixa de pagar. O que acontece com você? Tá entendendo? Você vai ficar sem casa. O teu apartamento ou a sua casa vai a leilão. Se por acaso ele for a leilão, você não vai conseguir pagar, tá? Porque o que acontece? Quando um apartamento, um imóvel, até um carro, tá, gente? Vai a leilão, quando chegar no leilão, ele não é arrematado pelo valor da sua dívida. E aí o que acontece? Eles vão pegar aquele valor, vai pagar uma parte da dívida e você vai continuar devendo o banco. É isso que acontece se seu apartamento, seu carro ou sua casa que for financiada for a leilão. Então, qual é o risco de você deixar de pagar um financiamento imobiliário? Tá entendendo? É isso que eu tô falando com relação a dívidas de risco. Então, você tem que analisar qual é a dívida de risco que você tem, porque é essa que se paga primeiro. E olha que eu te falei com relação aos juros baixinhos. Então, não é a que tem os juros maior, tá bom? É a que tem... Eu não sabia disso. Pois é, mas é exatamente isso que acontece, tá? Então, o que acontece? A dívida que você tem que pagar primeiro não é a de maior juros, é a de maior risco. Então, quando a gente vai analisar, ver como que está acontecendo lá, que a gente vai fazer a lista das dívidas, é isso que a gente tem que verificar primeiro, tá ok? Primeiro, a dívida de maior risco, nunca a de maior juros, tá bom? Então, vamos lá. Porque acontece, muita gente não sabe disso, tá? Outra coisa também que eu já vi acontecer, tá? Não foi cliente meu nem nada, mas eu já vi acontecer de uma pessoa deixar, né, o apartamento dele ir a leilão. E ele falou pra mim assim, não, porque o advogado falou pra mim, olha só, gente, isso aí pra mim é advogado de má fé, entendeu? O advogado falou pra mim que o apartamento tá valendo não sei quantos mil e que se por acaso o apartamento for a leilão, eu vou conseguir quitar a minha dívida e ainda vou receber um dinheiro. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Inclusive, na especialização que eu fiz, eu já tinha estudado sobre isso, porque para a gente poder trabalhar com dívida, a gente tem que saber também um pouquinho do direito do consumidor. E depois que eu escutei isso dessa pessoa, até eu fiquei na dúvida, porque ela falou com uma certeza tão grande que eu até fiquei meio assim, sabe? E eu fui consultar um advogado meu de confiança e perguntei pra ele, falei, olha só, a pessoa falou isso pra mim, isso é verdade? E ele falou, não, Cris, é exatamente isso daí que você está falando, é dessa forma que acontece.
entendeu? Então, se um apartamento, um carro, qualquer coisa, gente, grava isso. Um apartamento, uma casa, um carro, qualquer coisa que seja financiado, tá? For a leilão, ele não vai ser arrematado pelo valor da sua dívida, tá bom? Porque, por exemplo, meu apartamento aqui, hoje ele vale 190 mil. Se eu deixar ele, vamos 2 mil reais, deixar ele ir a leilão, o que vai acontecer? A pessoa que vai arrematar, não vai arrematar por esse valor. E o que eu devo para a Caixa Econômica ainda é mais, porque eu fiz o financiamento. E todo mundo sabe que quando você faz o financiamento, entra juros. O valor que você paga é maior do que o valor do imóvel. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai a leilão, a pessoa vai ser arrematado por um valor X, o banco vai pegar aquele valor e você vai continuar devendo o banco. Então não compensa. É por isso que a gente tem que analisar bem quando a gente está com dívida, saber o que realmente está acontecendo e qual é o tipo de dívida que você tem que pagar primeiro. Tá bom, gente? Grava isso aí. É até bom ver esse comentário, entendeu? A pessoa, a Ed aqui, minha amiga, tá falando que não sabia disso, porque assim, muita gente não sabe desse tipo de informação. E só vai saber depois que acontece. Aí, infelizmente, já foi. Tá vendo como é que é importante você ter um educador financeiro, um consultor financeiro, um mentor financeiro do seu lado te ajudando quando você precisa tomar uma decisão importante na sua vida? Porque, gente, sair da dívida, eu sei que não é fácil. Volto a repetir, eu já passei por cada situação mega complicada. E é por isso que eu vim parar aqui onde eu estou hoje. E aí, se eu soubesse que tinha um mentor financeiro para me acompanhar naquela época, eu tinha contratado sem pensar 2 vezes, porque ia me economizar um caminho gigantesco, entendeu? Nós, educadores financeiros, nós não podemos pegar o telefone, ligar para o banco e fazer acordo para você. Mas nós podemos te mostrar como você vai fazer esse acordo, como você vai conversar com o gerente, o que você vai fazer, o que está dentro da lei, entendeu? Porque não é só chegar e falar, não vou pagar. Não, não é assim. Você tem que saber o que você está fazendo. Entendeu? E para poder trabalhar com endividado, a gente tem que saber um pouquinho da lei do consumidor, porque isso tem muito a ver com o consumidor. Quer ver só uma outra coisa que muita gente não sabe, que vai sair totalmente do foco aqui, mas eu vou falar para vocês? Ligação de cobrança. Você sabia que você não pode receber ligação de cobrança a qualquer momento? Você sabia disso? Existe uma lei também que fala sobre isso. Eu não vou saber agora de qual é a lei, mas existe a lei que fala sobre isso. Tem um horário para você receber ligação de cobrança. Se o carinha te ligar fora daquele horário, meu amor, pode anotar o número de protocolo, hora, o número que te ligou e botar na justiça que você ganha. Entendeu? Procura um advogado de direitos bancários que ele vai colocar na justiça para você e você vai ganhar, porque não pode. Eles não podem ficar te causando importunação. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que estão dentro do processo ali quando você está endividado. Não é só chegar e resolver de qualquer jeito. Não é assim. Tem muita gente que deixa de qualquer jeito. Quando der eu pago, quanto não sei o que. E não é dessa forma. A gente não ensina você a não pagar. A gente ensina você a trilhar o caminho que fica mais fácil para você resolver o seu problema, sempre trabalhando o comportamento. Nós, educadores financeiros, trabalhamos comportamento o tempo inteiro, porque a dívida, gente, ela não é o problema. O problema é o nosso comportamento. Você tá entendendo? Dívida acontece a qualquer momento. Se você não souber o que você vai fazer, se você estiver muito ansioso, acontece a qualquer momento. Mas o problema não é a dívida. O problema é o nosso comportamento relacionado ao dinheiro. Tá entendendo? Então, vamos voltar aqui pro foco. Vamos pra última, tá? Isso aqui, eu achei uma coisa assim, eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou falar um pouco mais nessa pergunta aqui da pessoa. Ela colocou assim, me preocupo com relação à estabilidade do emprego e de perder dinheiro. O que acontece? Quando a pessoa tá preocupada com relação a isso, é porque ela já entende que ela não tem uma estabilidade no emprego. Na verdade, nenhum de nós temos uma estabilidade de emprego, tá? Eu trabalhei em várias empresas. As empresas que eu trabalhei por muitos anos. Eu nunca fui uma pessoa que ficava 1 mês, 2 meses na empresa. A última agora eu trabalhei quase 12 anos, que foi da onde eu saí para poder trabalhar com educação financeira hoje. E, gente, momento nenhum nós temos estabilidade, tá? Isso não existe. A não ser que você for funcionário público. Mas aí é uma outra situação que eu também, Cristiane, também não concordo muito. Mas enfim, né? Cada um com o seu quadrado. Se você acha que tá bom pra você, tá bom pra mim também.
E aí, o que acontece? Se você trabalha CLT, você está preocupado com a sua estabilidade, é mais um motivo que você tem, tá? Para poder montar sua reserva de emergência e começar a investir para poder ter tranquilidade. Faça uma renda extra, pega o dinheiro da renda extra e já investe direto. Não precisa nem passar pela tua conta bancária, vai direto para a conta do investimento, para a corretora. Tá entendendo? Por que eu falo isso? Porque amanhã você ser mandado embora, como é que você vai fazer? Entendeu? Então você tem que ter essa garantia. É por isso que é importante também você ter uma reserva de emergência, tá? Eu sempre falo também, nós temos que ter pelo menos 3 tipos de renda. 3 tipos de renda, tá? Que é o nosso trabalho fixo, tá? Que é o que a gente faz para poder pagar nossas contas do dia a dia. A nossa rentabilidade, os dividendos dos nossos investimentos, que aquilo ali também é seu, você recebe todo mês e você não tem como não ter aquilo ali, desde que você faça tudo certinho, tá bom? E o terceiro é a renda extra. A gente sempre tem que ter, sempre. A não ser se você já chegar já no patamar maravilhoso, que você pode chegar lá sim, tá? Isso é super possível. E já estiver recebendo milhões de dividendos que você não precisa mais trabalhar. Aí, né, é outra história, que um dia eu vou chegar lá e eu quero levar você comigo. Fora isso, gente, não existe essa estabilidade que as pessoas falam. Para você ter uma ideia, eu trabalhei nessa última empresa há quase 12 anos, né? Foram quase 12 anos. Eu já sabia que eu ia ser mandada embora, entendeu? Quando eu saí de lá, que eu fui mandada embora, eu já sabia, mas eu já estava me preparando para fazer essa transição. Para mim foi bom, porque eu já estava me preparando, eu já tinha estudado, eu já tinha feito meu curso de educadora financeira profissional, eu já estava me preparando para poder mudar, para poder fazer essa transição de carreira, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu já tinha quase 12 anos de empresa e a empresa começou a mudar uma série de coisas. Começou a mudar a questão de CNPJ. Quando começou a mudar a CNPJ, a gente já sabe que tem uma coisa errada. Depois começou uma galera mais antiga do que eu ser mandada embora. Então, o que aconteceu? Para mim foi ótimo, porque eu já queria mesmo sair dali. Mas e se você não quiser sair? Você tá entendendo? Então, você tem que ter a sua reserva de emergência. Eu falo por experiência própria. Faça sua reserva de emergência, porque eu dei um cagaço, vamos dizer assim, meio com um cagaço, tá? O que eu fiz, eu não indico pra ninguém, que é o quê? Eu já sabia que eu ia ser mandada embora, eu já sabia que eu tinha um dinheiro para receber, eu peguei aquele dinheiro e fiz dela a minha reserva de emergência, mas eu não tinha uma reserva de emergência montada. Eu tinha, sim, um dinheirinho guardado, que eu já tinha uma educação financeira, eu já tinha feito minha formação, eu já estava guardando um dinheirinho, mas ainda não era o valor todo da minha reserva de emergência. Então, quando eu comecei a ver que o pessoal estava sendo mandado embora, que estava acontecendo uma série de coisas, por um lado eu fiquei assim, tá tranquilo, se eu for mandado embora, não vai ter problema, já estou me preparando para isso, entendeu? Agora, se eu falar pra você que eu tinha minha reserva montada, não tinha. Entendeu? Mas o que eu fiz? Peguei todo o meu valor da minha rescisão e já guardei para poder manter a minha reserva até eu conseguir terminar a minha transição de carreira, que é o que eu fiz hoje, que é com o que eu trabalho agora. Você tá entendendo? Mas assim, o que eu indico para você que tá com essa dúvida, preocupada com relação à estabilidade, tire isso da sua cabeça. Não existe estabilidade quando você trabalha em CLT. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, faça uma reserva. A minha verdade para você com relação a isso é essa. Faça uma reserva de emergência. Faça a sua reserva de oportunidade. Comece já a fazer investimentos para você garantir o seu futuro, até com relação ao INSS, que foi o que eu falei mais cedo, entendeu? E deixe tudo ali amarradinho direitinho, porque aí sim você vai ter uma estabilidade, aí sim você pode ficar tranquilo, sabendo que você não vai ter problema, tá ok? Gente, carteira assinada, CLT, não tô falando mal, quem gosta de trabalhar assim, quem quer continuar assim, tá tudo bem, mas deixe a sua vida segura, porque o primeiro pilar, tá? O primeiro pilar mais importante da educação financeira é justamente esse, é a segurança, é você ter a sua segurança, é você ter a segurança da sua família. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Comenta pra mim aqui, por favor. Tiago, oi Tiago, boa noite. A super live, parabéns, obrigada. Tô lá, hein? Final de semana eu tô lá no evento contigo. Tá entendendo, gente? Então, assim,
é isso que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. A sua segurança é o mais importante. Não fique se garantindo em carteira assinada. Carteira assinada não é estabilidade para ninguém, tá? Haja visto aqui, ó, que a própria pessoa, que eu não posso falar os nomes, mas isso aqui foi feita uma pesquisa, entendeu? A pessoa falou que tem receio a essa estabilidade, e é justamente isso daí mesmo, de verdade. Você pode sim ser mandado embora, você pode acontecer qualquer coisa pra você, entendeu? Se você for pegar e for olhar o meu histórico da empresa que eu trabalhei, eu quase não tinha faltas, entendeu? Fui ter falta mais no final, mas aí era uma outra situação que entrou questão de saúde, entendeu? Então, assim, se resguarde, deixe a sua segurança em primeiro lugar, tá bom? Faça sua reserva, faça seus investimentos, deixe sua vida e a vida da sua família tranquila, para aí sim você conseguir alcançar o sucesso. E, gente, boa noite para todos vocês. Eu vou deixar a live salva, como eu sempre deixo. Peço para vocês, por favor, encaminhar para as pessoas que vocês acham que faz sentido ouvir tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, tá? Aguardo vocês quinta-feira que vem, tá bom? Tô aqui quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Beijo, beijo, beijo para todos vocês e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.